E aí, numa resenha lá, num papo, né, mais aberto, a gente descobriu que éramos membros da mesma igreja. E a gente nem se conhecia. Que coisa! Não, tem essa lacuna mesmo, né? Exatamente. De poder abençoar, né? Há provisão bíblica para isso, Sim. né? Você abençoar os domésticos da fé. Fazer o bem a todos, mas se possível, primeiro os de casa. Sem dúvida. E também tem muitos excessos, né? A gente falou um pouquinho dessa dicotomia, né? Não, é melhor não fomentar, vai que tem uma ovelha negra. Então você está jogando fora as 99 ovelhas, né? Tem que criar naturalmente mecanismos de proteção, claro. Né? Muito se fala de compliance, mas um ambiente seguro. Mas é perfeitamente possível privilegiar e fomentar isso, né? Eu acho que a gente vive num momento muito oportuno. A tecnologia também ajuda isso e acho que é um pouco o papel do EGOD, né? Sim, e é bom você falar de tecnologia porque a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é tecnologia, o que é inovação. Quando eu digo a gente, as pessoas de uma maneira geral. Sim. Principalmente que... Até porque esse assunto não é abordado no currículo, né, das escolas, então, enfim, ninguém tem onde, de fato, entender sobre isso. Mas as pessoas têm a ideia errada de que inovar é criar algo inédito. E nem sempre a inovação passa por criar algo inédito. Algo que existe, mas de uma forma diferente. De uma forma diferente, né? exatamente. E... por coincidência, a mensagem que Jesus trouxe, além de inovadora, era inédita. Né? Mas ela continua inovadora até hoje e não é mais inédita. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios, mas dentro dos princípios de mordomia que Deus espera, que está ali na Bíblia, né? Precisamos conhecer bem a Bíblia, a sua vontade e implantar o reino através dos nossos negócios. Então, nós sempre trazemos convidados aqui para repercutir testemunhos, histórias que sirvam de inspiração, muitas vezes sirvam de desconforto, né? O convidado de hoje, convidado especial, importado do Rio de Janeiro, né? Fazer um pouquinho de suspense. Ele tem uma contribuição muito legal para dar hoje. Ele vai falar sobre conflito entre ser missionário e ser empreendedor. Talvez você já tenha passado por esse desafio, talvez conheça alguém que esteja passando por esse desafio. Então o nosso desejo é que as histórias possam tocar o coração de vocês e possa levar transformação do céu para os teus negócios, para tudo aquilo que você faz, considerando um bom mordomo de Deus. Combinado? Vamos nessa? Sem antes te pedir a gentileza de alimentar os algoritmos com o famoso 3Cs, né? Curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Então vamos aqui ao nosso convidado de hoje, o carioca mais sorridente que eu já conheci na minha vida, Fabiano Reis. Imagina, todo carioca sorridente. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado, prazer enorme estar aqui. É quase um sonho, né? A gente assiste lá no YouTube. É muito legal estar aqui, bacana demais. Muito bom, Fabiano. Deixa eu dar as devidas credenciais aqui do nosso empreendedor do reino, Fabiano. Ele é fundador da Extreme Consultoria, fundador da EGOD. É isso mesmo que você ouviu, tem Deus no nome do negócio dele, ele vai explicar que parada é essa, né? O que isso significa? Colocou Deus no nome da empresa, né? E fazer uma brincadeira com você aqui, né? Já que você é muito sorridente, né? A EGOD, ele vai explicar melhor, mas nos bastidores ele falou assim: eu quero criar o Google dos crentes, né? Então você não pode perder, eu vou fazer suspense até o final, fique com a gente até o final, para entender, porque você pode estar
diante aí da entrevista do próximo Mike Zuckerberg dos crentes, quem sabe? Que isso, hein? Não é verdade? Né? Eu acho que existe graça para isso, se houver alinhamento, propósito, né? Muitas vezes nós somos parte de uma história que Deus está construindo, né, Fabiano? Verdade. Né? Talvez a gente não veja o fim da história, mas seja o começo dela. Importante que a gente esteja dentro da história que Deus está querendo criar. Uau! Não é verdade? Muito bom. Muito bom. E ele também é autor do livro O Deus Empreendedor. Encontra na Amazon? Como é que está esse Na livro? Amazon e na Wiclap. Se entrar na nossa rede social, tem lá o link em todas as... Na bio de todas as nossas redes sociais aí. Muito bom. É O Deus Empreendedor. Fala o que sobre esse livro? Esse livro conta a jornada. merchan aqui. Ele conta a jornada empreendedora de Deus quando criou o mundo. É né? um estudo Isso, bíblico. E através de aí versículos. tem um pouco da minha viagem também, né? Tá. Aí tem a reunião de planejamento estratégico, quando foi criar quando Deus decidiu criar o mundo, Pai, Filho, Espírito Santo, tem o cronograma, e aí passa por vários empreendedores cristãos, aí a jornada empreendedora de vários homens da Bíblia, homens e mulheres que empreenderam e fizeram a diferença ali no seu tempo, cada um no Daí seu uma tempo. boa dica de leitura, a gente sempre dá uma dica no final, né? Aqui invertendo a lógica, mas ele deve ter algum livro para recomendar, né? Para não parecer que ele quer vender o livro, né? Então fica aí a dica de O Deus Empreendedor, uma visão interessante aí, né? Um olhar sobre o empreendedorismo de Deus. Você sabe que eu falo sempre aqui, Fabiano, a Bíblia tem 2.350 versículos sobre business, né? Uau! Sobre dinheiro, sobre mordomia, recursos. Então, se ele falou tanto assim, é porque era importante. Precisávamos saber. Deve ter alguma coisa especial ali. Sem dúvida, importante a ser considerado. E o Fabiano está dando a contribuição dele aqui com essa visão de como Deus se posiciona como empreendedor. Bem curioso, a provocação acho que vale. O livro relativamente fino, então acho que no final um sábado, domingo você mata e segunda-feira você já vira empreendedor. Uau! Né? Quem sabe seja ativado aí. Muito bom, muito bom. Eu não posso deixar de citar a coisa mais importante que você é, né? Além de ser filho de Deus, óbvio, né, que é mais importante, mas aqui no plano terreno é marido da missionária Adriana. Essa daí é especial, hein? Né? Muito bom. E pai de um time de voleibol, é isso? Quase isso. Tem 4 jeansies. Muito bom, muito bom. Bom, vamos começar aqui do começo, Fabiano. Conta um pouquinho da sua jornada, né? A gente conversava mais cedo, que você, a exemplo de um querido nosso, André Mello, que esteve aqui. Amigão nosso. Isso, irmão também que impulsiona, né, esse movimento de empreendedorismo do reino. Mas você também foi mais um marcado para ser CLT até morrer, é isso mesmo? Fui formatado para ser CLT, né? Fui desenhado, né, para ser CLT. Forjado. Fui forjado. O cabrista aqui não olha para a esquerda, para a direita, esse negócio aí de ganhar o mundo. Isso não é nada errado com CLT, né? Nada errado. Mas o ruim é quando você coloca isso como única condição. Exato. Né? Então acho que o evangelho duas coisas importantes quando eu me converti era a liberdade, entender que eu era livre para fazer todas as coisas, né? Não estava preso numa religião. E também um outro versículo que impactou muito no início da minha caminhada na adolescência foi: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu não preciso ser mais, né, viver um ambiente de escassez extrema, né? Já contei aqui, você como acompanha aqui já deve ter ouvido essa história, né, de que os meus irmãos mais velhos passaram fome, né, então eu vivi num ambiente de muita escassez. Quando o evangelho chega para mim, eu falo assim, puxa, e não é a teologia da prosperidade, eu posso todas as coisas que ele fortalece, eu não estou preso a esse ciclo, né, vicioso de pobreza, de mentalidade de escassez, né, e Deus me abriu uma enorme possibilidade. Mas conta a sua história aí, como é que foi o seu pequeno começo. Você foi para parar no Senai, é isso? Não como muito. Muitos brasileiros, né? Exatamente, não muito diferente. Também tive uma infância, uma adolescência bem difícil, né? Com muita escassez. E assim, não restava outra
perspectiva a não ser estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. E eu tinha um professor na quinta ou sexta série, um professor de matemática, que ele dizia que tinha que ser, na visão dele, tinha que ser obrigatório todo jovem passar pelo Senai. Ele falava isso. Então, era uma época onde o estudo ali técnico era uma forma de ganhar bem, né? Exatamente. Ou ter aí alguma ascensão social. Exatamente. Né? Um outro tempo, eu acho que tinha a ver também com uma questão de pensamento político da época, né? Mas outro contexto. De fato, o Senai... Mas foi bênção para mim. Sim, eu acho que o Senai tem um papel muito importante, o Sistema S como um todo, tem um papel fundamental aqui na sociedade brasileira, né? Mas o mundo mudou. Mudou. Né? E hoje existem muitos outros caminhos. Muitas possibilidades. A internet também é um grande responsável por abrir isso, né? Mas então você foi ali do ensino normal, você viu no Senai. Exato. E aí eu fiz lá ajustador mecânico, fiz lá o torneiro mecânico, e aí fui para uma indústria, né? Fui para a Gerdau, né? E aí ali eu comecei a minha vida profissional, e foi muito legal, porque eu aprendi muito, né? O que é respeito, o que é compromisso, né? O que é gestão, o que é liderança, e tive o privilégio de, enquanto ainda estagiário na companhia, ela está passando pelo processo de implantação da ISO 9001, logo no início, né? Que empresa que era? A Gerdau. Gerdau. A Gerdau. Lá no Rio de Janeiro, a siderúrgica lá é a Cozigua. E aí, durante o tempo que eu estive ali, consegui ver de perto isso, né? Então, isso mudou a minha vida, porque eu continuei na indústria, mas sempre ligado à área de qualidade, né? Que é o que eu vivo hoje, né? Então, há 30 anos eu estou ligado à parte de qualidade, né? Então, foi muito legal. Muito bom, mas você comentava mais cedo de que mesmo ali com a cabeça de CLT tinha um conflito, né? Tinha. Que conflito era esse? Alguns conflitos, na verdade, mas... A cabeça de adolescentes não deveria, né? Eu tenho filhos adolescentes e uma das coisas que eu mais faço com eles é firmar a identidade e as possibilidades, né? Aprendi com um livro judeu, que é uma história, né? Sobre a família judaica, que toda sexta-feira, Fabiano, o pai senta os filhos e declara o que a palavra diz acerca do futuro deles. Não é muito legal isso? Muito. E eles cresceram com essa convicção e hoje já está, né, a família toda está colhendo frutos desta visão implementada bíblica, né? Porque também tem muita Bíblia distorcida, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas a importância de você deixar mais claro, né, a mente dos adolescentes que por natureza está buscando várias respostas, né? Mas qual que era o teu maior conflito ali entre Na verdade, eram dois principais conflitos. O primeiro é que eu não sabia o que era empreendedorismo. Alguém tinha sentado comigo e explicado que existia essa possibilidade. Você não tinha na família, no grupo de relacionamento? Não. E aí todas as empresas que eu trabalhei, e sempre foram empresas grandes, eu passei pela Gerdau, pela antiga Brahma, que virou Ambev, passei pela Fusão, passei pela Companhia de Gás do Rio de Janeiro, que lá é SEG, aqui é Comgás, né? Isso, que São Paulo Comgás. Fiquei 10 anos na SEG, passei pela Exxon, pela Cosan, que explodiu ontem lá. Uma loucura. Passei pela P&G, né? Tinha acabado de voltar da P&G, uma planta deles no México, em Naucalpan, para o startup de uma fábrica, de uma planta nova no Rio de Janeiro. Ou seja, grandes companhias. Grandes companhias. Ótimas escolas também. Exatamente. Mas eu sofria porque em todo lugar que eu passava, eu tentava criar algo, eu tentava inovar algo, eu tentava ver as coisas de uma perspectiva diferente, e eu não sabia que aquilo já era uma veia empreendedora. Ainda que intraempreendedora, sim. Mas já era. Conceitualmente é a mesma coisa. Exatamente. Né? E já estava aí com 22 anos de estrada, né? Cansado daquela rotina de indústria, de aquela vida. Porque
assim, você trabalhar numa grande multinacional é muito legal. Sim. Você tem muitos benefícios, você tem muitas coisas que te beneficiam, mas você tem um trilho. Você entrega a tua alma ali, né? Um pouco da sua vida fica lá, a gente costumava dúvida. dizer até que na companhia que eu trabalhava que ela era quase que uma seita, né? Você tinha que... os procterianos, né? O pessoal brincava lá. Interessante. Mas assim, você entrega a tua vida ali. E eu tinha essa sede de ter um negócio, de conseguir ver alguma coisa fora. E como eu já fazia consultoria na área de qualidade desde 2008, em 2013 eu decidi que eu ia trocar de canoa, né? Eu estava com um pé em cada canoa, né? E eu ia ficar numa canoa só, pedir para sair da companhia e abrir a empresa que eu tenho hoje, que é a Extreme Consultoria. E vivendo essa rotina de estar toda semana num negócio diferente, com pessoas diferentes, com visões diferentes, né? Eu consegui entender que aquilo ali respondia um dos conflitos que eu tive durante anos. Porque o outro conflito que você tinha era alguém te tirar de lá e mandar para a África. Ou exatamente, porque lá no início, com 18, foi um pastor na minha igreja, num culto de missões, ele fez um apelo vocacional e Você tinha quantos anos? 18. 18 anos. Quem aqui, né, gostaria de ir para missões? Aí eu chorei, levar o evangelho. Chorei pra caramba, fiquei emocionado, falei que ia largar tudo e ir embora. Aí o pastor da igreja, muito sábio, disse assim: rapaz, você vai largar tudo, é melhor a gente ficar um ano orando. E aí esse um ano orando foi bênção, porque eu acabei não largando nada, não indo para lugar nenhum. Mas enfim, eu passei mais de 20 anos achando que um dia Deus ia me tirar daquela carreira corporativa e ia me mandar para fazer missões em algum lugar. E na vida adulta, já na maturidade, eu descobri que a missão já tinha começado. Sim, boa, é verdade. Eu descobri que a missão já era ali, né? Os meus clientes já eram o meu público-alvo, os meus fornecedores, os meus funcionários, as pessoas que eu lidava nos negócios, elas já faziam parte daquele chamado. Eu já estava no campo missionário e eu não tinha me dado conta ainda. Muito bom. E como é que você enxergou ali aquele processo de educação para ajustar a sua cosmovisão cristã, né? Porque é uma chave que precisa virar. Algumas chaves, mas tem uma que eu acho que é fundamental. E qual que foi a chave? Porque a nossa audiência, pode ser que, né, eu sempre faço essa ressalva, essa pausa, porque o meu desejo sincero, minha oração, é que alguma coisa da sua história mude a vida de alguém lá. Sim, né? como a de muita gente aqui já mudou então a minha. Exato, então a gente recebe bastante depoimento nisso, né? Então por isso que eu insisto nesse ponto. O que virou a chave? Qual que foi o elemento ali que você fala, mudou? O propósito. A identidade. Eu tenho hoje 2 empresas, 4 filhos, 2 cachorras, tenho minha mãe para cuidar, minha esposa. Achou que ia se aposentar ou uma coisa fazer? Eu trabalho com 2 instituições como pro bono, uma na Ilha do Marajó e uma a nível Brasil, de capelania escolar. E aí eu me sentia, escrevi 2 livros, então assim, eu me sentia equilibrando vários pratos, sem saber quais desses pratos eram prioridade. E aí, quando eu consegui entender que eu precisava parar, me conectar com Deus, no secreto, para entender de fato qual era a minha identidade, quem eu era e qual era o meu propósito, aí eu descobri que eu não precisava jogar esses pratos fora. Eu poderia continuar carregando eles, mas tinha ou alguns que eram prioridade. Sim. E aí, a partir daí, eu comecei a priorizar. Então, já viu aquele ditado que diz que a oportunidade é um cavalo selado, né? Você vê um cavalo selado, você não pode perder a oportunidade. Sem dúvida, senão ele vai embora. Então, empreendedor tem muito disso. Eu não posso perder essa oportunidade. Essa oportunidade é muito boa. Mas esse cavalo está indo para onde eu estou indo? Esse cavalo tá em direção ao meu propósito, à minha identidade? Não. Opa, peraí. Então essa oportunidade não é para mim. Sim. Né? Importante ter clareza. Exatamente. Né? Então, quando eu consegui entender de fato qual era o meu propósito,
E quem eu era, dentro de uma perspectiva da minha conexão entre eu e Deus, entendi Deus, então o Senhor me criou, eu sou isso e o meu propósito é esse. E aí eu consegui priorizar e hoje, de fato, eu consigo ter paz nas decisões, né, naquilo que eu faço, porque eu avalio exatamente assim, está conectado com o propósito, vai contribuir, né, a minha identidade está ligada a isso? Sim, não. Está sempre atento e querendo ouvir de Deus, né? Exatamente. É que durante, você provavelmente é da geração X, né, imagino, durante muitos anos a igreja brasileira, e eu falo instituição, né, ela viveu ou pregou ou ensinou, né, de uma forma errada, né, hoje está aí as provas, né, de que você tinha uma vida secular e uma vida cristã. Nossa. Dicotômica, né? Que o missionário era o que ia para a África, né? O que fazia missões aqui no bairro era crente, né? Então criou muitos cílios, muita confusão na cabeça das pessoas. Você não é o primeiro, né? E hoje a gente vê que, na verdade, muitas oportunidades em outros países, elas estão abertas a partir do que alguns chamam de bivocação, outros dizem que não existe bivocação, é uma vocação só, mas que você pode misturar um conhecimento técnico de negócios com o propósito de levar à salvação, né? Eu sempre me lembro, Fabiano, de um exemplo da China. Você sabe que a China ainda é oficialmente proibido pregar o evangelho, né? Mas eu fiquei sabendo de 2 empresários que abriram negócios intencionalmente lá e eles têm evangelizado através do testemunho chineses funcionários. E as famílias têm sido alcançadas. Então, veja quanta riqueza, né, e oportunidade há. E de repente ela sempre existiu, né? Verdade. Você matava lá o boi na largada, né? Fala, não, se você não for largar tudo, né, e viver de misericórdia, de doação, porque eu acho que era isso que você tinha na cabeça, né? Exatamente. Alguém vai me patrocinar, enquanto não tem, eu vou trabalhando aqui. E óbvio, né? Você construiu uma história, uma carreira, uma família, um negócio que você está fazendo hoje. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é muito relevante, né? Para exatamente, eu lembro sempre do texto de Coríntios, né? Com a mesma consolação que você é consolado, consolar os outros. Sim, né? sim. Tratar essa questão que lhe foi muito cara durante muitos anos, né? Que gerou conflito, que gerou provavelmente angústia, tristeza, decepção. E o reino de Deus é da liberdade, é do fardo leve, né? E muitas vezes são esses sofismas que adentraram na igreja que prenderam, né, não só as pessoas de ter uma visão missionária calibrada, como privou muitos lugares de receber essas pessoas bem intencionadas. Né? Não, e interessante que chega a ponto de você ficar depressivo, angustiado, porque você tem a sensação de que você virou um Jonas, né? Deus te mandou ir para um lado, você está indo para outro, como se você estivesse fugindo, não, né? Você está tendo as oportunidades de carreira, de crescer, de ter ascensão, de assumir um posto no trabalho melhor, e aí você tem a sensação, né, de que você está indo no sentido contrário, né? E aí, menos crente, né? E aí dá margem para o diabo trazer condenação, acusação. Exatamente. Né? Rapaz, você está metendo o pé pelas mãos. É muito triste isso. Né? E assim, esse pensamento dicotômico, eu costumo brincar, e você falou do André Mello, até numa live que eu tive com ele, eu falei isso, né? Se eu fosse diabo... Tá amarrado. Se eu fosse diabo, eu ia tentar fazer as pessoas acharem exatamente isso, né? Que não pode misturar, né? Que existem 2 Fabianos, né? Um Fabiano de domingo e um Fabiano da janela 8x18, de segunda a sexta, 8x18, né? 2 Fabianos diferentes, e que esses 2 Fabianos não podem se encontrar, né? Quando na verdade só existe um Fabiano. É uma loucura isso. Não, é maluquice, não faz o menor sentido, mas é a realidade que a gente tem
E eu achava que essa realidade era nossa, Brasil, mas aí eu, lendo, pesquisando, descobri que isso acontece no mundo, Acho que foi inteiro. um sofisma muito forte ali na década de 90, anos 2000. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, queria ainda tocar no assunto da consultoria, para entender o que você faz hoje, como você faz, e a gente vai falar na sequência sobre a eGod, né, que é essa plataforma que você construiu para comunidades e marketplace cristão, né? Mas você, ainda sobre esse tema de igreja, né, você entrevistou mais de 200 pastores, é isso mesmo, esse número aí? É verdade. Você tem o número? Então você minimamente conhece um pouquinho da cabeça, pelo menos, esses pastores foram cariocas ou do Brasil? Do Rio Grande do Sul ao Pará, conversei com então gente. Um data fabiano aí, bem estruturado, né? Tem uma amostragem do data Brasil. eGod aí. Boa. Quem sabe, né? Você sabe dele, o Instituto Barna, né? Que ele traz bastante riqueza de dados, né? Só uma curiosidade, de repente, lançando aí sobre a sua vida, a profecia. Meu time já está pegando ali, anotando ali. Acho que o brasileiro, a igreja brasileira, ela carece muito de dados hoje. Conversava, inclusive, com o Paulo Oliveira. Né? Os dados são incríveis do Ebarna, de como a igreja, de como os adolescentes pensam. Mas e o Brasil? Né? Interessa saber, porque isso tem a ver com padrão de consumo. Claro. Né? E mindset, ou modelo mental, que está faltando ali uma cosmovisão bíblica. Sim. Né? Como você está desenvolvendo aí essa comunidade, quem sabe seja um produto muito útil para a igreja brasileira, né? Esse lance de dados. Mas a pergunta, portanto, Fabiano, é se você ainda, né, nessa tua investigação, nessa sua jornada, você percebe ainda que existe essa dicotomia ali velada na cabeça de muita gente, não? Existe. De fato, eu conversei com mais de 200 pastores e líderes, empresários cristãos, né? Tem um livro, né, que diz que apaixone-se pelo problema, não pela solução. E eu usei essa metodologia à risca, né? Então, quando a gente estava estudando, né, a gente entrevistou de fato as pessoas para a gente conhecer o problema. Senão a gente ia fazer uma solução boa para a gente. E eu percebi que as igrejas que eu chamo de mais históricas, elas estão mais desconectadas dessa realidade, tanto com relação à tecnologia, quanto com relação ao ensino, e principalmente esse pensamento dicotômico em relação ao trabalho e aos negócios. Você diria que perdeu o time ali o bonde do tempo, então, porque isso também reflete com jovens, adolescentes. Então, mas por serem igrejas, e aí eu tenho cuidado de usar a expressão históricas, que aí sim, eu claro, não classifico. Perfeito, né? Tá certo. Na verdade, tudo isso que nós estamos fazendo e falando é para servir a igreja de Cristo. Exatamente. Né? Com I maiúsculo, a gente sempre diz aqui, a instituição. Exatamente. E entrar em detalhes de denominação, isso daí não é pró-reino. Né? Mas por serem históricas, imagina serem mais antigas. Então tem mais tradição, sim, tem mais religiosidade, tem mais regras, tem mais doutrinas, né? Enquanto que as igrejas que eu chamo de contemporâneas, elas já estão mais desprendidas disso tudo. Então elas já estão mais conectadas à rede social, à tecnologia de uma maneira geral, a forma de ensino, aprendizado, inclusive essa questão do trabalho. Essa questão de você integrar negócios, e inclusive até escrevi um e-book com Paulo Maitá, Desafios e Oportunidades de unir fé e trabalho no contexto da igreja. Olha que legal. Tá acessível esse conteúdo? É só entrar tá de graça. Entra no link da bio lá das nossas redes sociais, da Enterprise in God, clica no botão lá e baixa gratuitamente. Então, para o pessoal da produção colocar aqui embaixo, qual que é o... Enterprise _ God. Enterprise, o brasileiro médio não fala português, né? Então é Enter, de dar o Enter na tecla. Pricing, PRISING. A galera aqui da produção vai colocar aqui embaixo. Enterprise God.
Underline God. Arroba Enterprise Underline God. É o Instagram, Legal, e aí acessa esse conteúdo porque ele é muito rico para pastores, isso, né? De repente, lideranças, porque ali mostra, você falou de dados aí, nesse e-book a gente fala de dados, mostra a questão a importância de uma comunidade cristã desenvolver uma cultura Kingdom Business, né? Mas falando de dados, com relação a trabalho, principalmente ao trabalho autônomo, sabe-se que nos Estados Unidos, a gente gosta muito de comparar, o Brasil gosta muito de comparar com os Estados Unidos, dúvida, né? Mas, em média, 25% dos crentes empreendem. E isso é um número altíssimo. No mundo, 5% empreendem. Empreende. Na igreja, nos Estados Unidos, em média, 25%. Aqui no Brasil, esse número chega a 40%. Uau! Dados, mas tem muito empreendedorismo de subsistência, né? Autônomos, profissionais liberais, enfim. É isso. Só que Mas você tem esse dado, essa fatia do empreendedorismo, de gerar emprego, ser empresário de forma estruturada? 70% disso são pequenos empreendedores. Né? O restante são empresas consolidadas, né? com sede. Então talvez chega a uns 5%, 7% no máximo. Exatamente. Mas o que a igreja tem a oferecer para esse empreendedor? Em muitos casos, como você deve ter visto na sua adolescência, igual eu vi na minha, nós crentes, fiéis em Cristo do lado de cá, e aqueles empreendedores, empresários malvados do lado de lá, fora dos portões da igreja, né? Desconectados da gente, porque o negócio deles toma muito tempo deles, e não deixa eles servirem a Deus, não deixa eles fazerem obras de Deus. E tem uma outra confusão que o dinheiro era coisa do diabo, né? Ser rico... era quase que... Jesus falou que é difícil um rico entrar. Não, mas aí é falta de interpretação de texto. Exatamente, mas não está dizendo que não vai entrar. E agulha ali tem um contexto completamente diferente, é outra coisa. Um portal da cidade, outra que o camelo coisa. Precisava deixar algumas coisas, né? É outro contexto. Então, igual a história de que Jesus expulsou os mercadores, né? Completa. Os comerciantes são mal vistos. Jesus mandou eles sair fora. Não, o templo era um lugar de sacrifício, então você tinha que vir a Jerusalém, você viajava 3 meses para chegar em Jerusalém, quando chegava lá você não tinha um animal para sacrificar, você tinha que comprar. E aí era explorado ali, era outro contexto, outra coisa, né? E hoje o sacrifício somos nós. Sim. É diferente, né? Mas você comentou sobre dados. E aí tem um dado importante, né, que eu acho que vale a pena a gente observar. A igreja hoje no Brasil movimenta 21 bilhões de reais. Uau, bem expressivo o número. Por ano. E esse dinheiro, assim, eu vou dizer que Deus envia, Deus manda pra gente, Deus manda pra igreja. Sim, porque 100% é dele, né? 100% é dele. E o que a igreja faz com esse dinheiro? Devolve. Devolve para o mundo secular, né? Ela separa, né? Poderia utilizar melhor conceito de mordomia, consumindo, exatamente, né? Por que eu gosto até de contar a história aqui lá no nosso pitch lá da EGOD, a gente chama de Seu Paulo, lá um personagem fictício lá no Storytelling, mas o Seu Paulo, na verdade, sou eu. Na pandemia, eu deixei a barba crescer. Eu nunca tinha usado barba na vida. E aí, aquele tempo ali de pandemia, deixei crescer, gostei. E aí, descobri que eu ia ter que procurar um barbeiro, né, mais refinado, né, com a mão ali mais especializada. E aí, troquei de barbeiro, de barbearia, fui trocando, até que eu encontrei o cara que era 10, ia ser aquele barba, cabelo e bigode. E aí, fiquei com ele toda sexta-feira. E aí, numa resenha lá, num papo, né, mais aberto, a gente descobriu que éramos membros da mesma igreja. E a gente nem se conhecia. Que coisa! Não, tem essa lacuna mesmo, né? Exatamente. De poder abençoar, né? Há provisão bíblica para isso, né? Você abençoar os domésticos da fé. Fazer o bem a todos, mas se possível, primeiros de casa. Sem dúvida. E também tem muitos excessos, né? A gente falou um pouquinho dessa dicotomia, né? Não, é melhor não fomentar, vai que tem uma ovelha negra. Então você está jogando fora as 99 ovelhas, né? Tem que criar naturalmente mecanismos de proteção, claro. Muito se fala de compliance, mas um ambiente seguro.
mas é perfeitamente possível privilegiar e fomentar isso, né? Eu acho que a gente vive num momento muito oportuno. A tecnologia também ajuda isso, e acho que é um pouco o papel do EGOD, né? Sim, e é bom você falar de tecnologia porque a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é tecnologia, o que é inovação. Quando eu digo a gente, as pessoas de uma maneira geral. Sim. Principalmente que... Até porque esse assunto não é abordado no currículo, né, das escolas, então, enfim, ninguém tem onde, de fato, entender sobre isso. Mas as pessoas têm a ideia errada de que inovar é criar algo inédito. E nem sempre a inovação passa por criar algo inédito. Algo que existe, mas de uma forma diferente. De uma forma diferente, né? exatamente. E... por coincidência, a mensagem que Jesus trouxe, além de inovadora, era inédita. Né? Mas ela continua inovadora até hoje e não é mais inédita. E a gente usa a tecnologia como meio para levar ela até as pessoas. A gente usa o microfone, a internet, o celular, o computador, enfim. E eu acho que o nosso desafio enquanto plataforma, enquanto EGOD, né, enquanto marketplace de negócios Kingdom Business para as igrejas é exatamente esse. É fazer com que as pessoas, levar para as pessoas a oportunidade delas terem um ambiente confiável de negócio, onde elas tenham mentoria, onde elas tenham treinamento, capacitação, para que ela consiga empreender e se conectar com outros empreendedores sem se desconectar da realidade ali da igreja, princípios, né? Dos seus princípios e sem se desconectar das pessoas que são da igreja dela. Interessante. Né? Então, é comum por onde a gente passa, a gente conta essa história, a gente pergunta para as pessoas, vem cá, mas você já se deparou com a situação assim? Todo mundo quase já pensou ou já se deparou com a situação dessa, porque você acaba não sabendo que o irmão que está contigo na sala da EBD, ele faz ou comercializa exatamente aquele serviço ou produto que você está precisando naquele momento ou vai precisar logo à frente. E aí não é só uma forma de você ajudar as pessoas, é uma forma de você, de fato, fazer honrar e fazer negócio de uma maneira justa, né? Dentro de uma perspectiva de trabalho, né? À luz da Bíblia, mas trazendo crescimento, né? Sim. Então, você está falando, eu brinquei mais cedo, né? Que é o Google dos crentes, né? Então, a ideia existe uma plataforma para a nossa audiência entender um pouco melhor, né? Provavelmente esse é o nosso desejo, né? Que as pessoas se conectem aí a essa solução que me parece muito interessante. Então, a ideia é uma plataforma digital. Isso. Se você tem algum serviço ou produto também, ou é só serviço? Todos os produtos e serviços. Tem caso de uma senhora que esse testemunho me impactou, porque ela estava desempregada há bastante tempo, com dificuldade, e aí ela entrou no YouTube e assistiu um vídeo de fazer laços. Eu nem sabia que pessoas faziam laços, mas tem gente que... YouTube tem de tudo, né? E eu nem sabia que coisa errada, né? Tem muita coisa e eu nem boa, sabia que laço era um produto comercial. Enfim. E aí ela aprendeu a fazer esses laços, comprou material, fez esses laços e não estava conseguindo vender. Né? E aí na igreja onde ela congrega, ela entrou lá, colocou lá esse material e no mesmo dia ela já começou a receber contato de outras irmãs querendo ver os laços, querendo comprar, e em 2 ou 3 dias ela vendeu um montão. Que e legal. Quando ela entrou, ela tinha feito uma oração, que era a última coisa que ela ia tentar, porque ela estava sem perspectiva, ela já estava sem ideia, é um negócio simples, né? E aí, a partir de R$19,90, qualquer irmão pode entrar lá e vender o seu bolo, vender o seu serviço, e ser visto pela igreja toda. E legal que a gente consegue ainda, de tudo que é movimentado pelos empreendedores, devolver para a igreja como oferta no final do mês. Olha que legal. A ideia. Então, retroalimenta ali. Isso, exatamente. Mas deixa eu entender um pouco melhor. Então, essa plataforma é o quê? Porque quando a gente falou de Google, na verdade, talvez o melhor comparativo fosse um Mercado Livre. Isso, é um marketplace, né? O Facebook tem um marketplace. Exatamente. Mas ele é transversal entre as igrejas ou ele é o white label
por exemplo, pastor, empresário que esteja nos ouvindo, fala assim, puxa, eu queria, mas eu não queria abrir para outros. Eu acho que faz sentido, mas só para entender um pouco mais da ferramenta, né? Eu queria, minha comunidade tem 4.000 pessoas, eu queria fomentar primeiramente dentro dos 4.000. Como é que funciona? É transversal, white label? Então, ela é white label. Eu não entendo, como você é mais ligado à tecnologia, eu não consigo entender o que você chama de transversal. Por exemplo, você tem várias igrejas dentro que conseguem se enxergar. Aí é decisão da liderança da igreja. Tá. Eu descobri que isso era um ponto sensível, justamente lá atrás nas entrevistas com as lideranças. Eu acho que isso aí era muito legal para minha igreja, mas eu só entraria nisso se esse negócio fosse fechado. Eu não queria que a minha membresia tivesse conectada com outras pessoas de outras igrejas e que pessoas de fora entrassem. Então a gente construiu um ambiente que é um grande ambiente de comunidade, onde tem parceiros que oferecem conteúdos lá de treinamento, cursos, capacitação, um monte de coisa, livros, enfim, um monte de coisa. E essa comunidade, ela é aberta. E existem as comunidades fechadas por igreja. E aí a igreja que decide habilitar que essa comunidade fique aberta. Interessante. E aí então, ela fica. Democrático. É democrático. Porque a gente entende que a gente precisa respeitar a característica cultural ali de cada denominação, de cada igreja, enfim, né? Depois do dia 15 agora está entrando, por exemplo, um grupo de 90 igrejas, na verdade é um conselho, esses conselhos de pastores e ministros, de uma região lá no Rio, na região dos Lagos, da cidade de Maricá. E muitas dessas igrejas são pequenas. 90 igrejas. 96, 95 igrejas. Só que muitas dessas igrejas são pequenas, com 40 membros, com 60, com 30, e cada uma dessas igrejas, elas não teriam como usar a nossa ferramenta. Não faz sentido pra gente. A massa é muito pequena, né? Não faz sentido. Não vai gerar relevância. Não funciona para essas igrejas pequenas. Mas aí o conselho decidiu usar essa ferramenta para conectar todas essas igrejas e gerar receita. E aí dentro do ambiente que a gente criou para esse grupo de igrejas, sim, essas igrejas todas vão poder se enxergar. Então o irmão da igreja A vai conseguir ver o irmão da igreja J, da igreja F. Aí vira uma comunidade mesmo. Isso, exatamente. Porque provavelmente também estão dentro de uma região geográfica sim. Que faz sentido, né? Para eles faz, né? Tá. Agora, em via de regra, as igrejas, cada uma tem a sua comunidade, cada uma tem o seu marketplace. E aí, o que você vai encontrar nesse marketplace? Tudo. Tudo que qualquer irmão tenha colocado lá. Mas o grande barato, né? O grande, eu acho que o grande benefício para a igreja, né, para a liderança, não é nem o marketplace em si, mas o ambiente de comunidade. Porque ali a igreja consegue criar grupos específicos, ela consegue criar cursos da própria igreja. Ela pode usar aquele ambiente ali para colocar os cursos, os treinamentos da própria igreja, além dos que a plataforma já oferece lá dentro. Ela pode usar aquela comunidade como uma ferramenta de comunicação da liderança com a própria igreja. Claro, tudo que a gente oferece ali é numa perspectiva de empreendedorismo, né? A gente quer criar um ambiente... exatamente. O empreendedorismo. Um outro número interessante é que a gente descobriu nas nossas pesquisas que 97%, cara, muita coisa. Tudo que você fala que é acima de 90, eu acho que já é muito, né? Quase 100, né? Cara, 97, mas por um detalhe técnico não é 100%. 97% dos crentes no Brasil que empreendem de alguma forma sentem falta de apoio da igreja. Então, eu vou emendar essa sua colocação com uma provocação. Tá bom? Eita, as tuas provocações, dá até frio na espinha. Não, tranquilo. A gente falou mais cedo dessa questão da visão dicotômica. Eu acho que hoje não é tão severo quanto foi há 20 tantos anos atrás, né? Hoje essa questão de secular e sagrado, eu acho que está meio resolvida. Ou você acha que ainda não?
Não tá não. Não está resolvido. Não, acho que não. Então a segunda pergunta, a resposta também é não, né? Porque a segunda pergunta é o quanto que nas suas entrevistas você teve percepção de que a igreja entendeu a oportunidade que a tecnologia é para a igreja, para a comunidade, né, para o desenvolvimento e a comunicação. Eu fazendo um parênteses bem rápido aqui, eu conheci o pessoal da Christian Vision, já ouviu falar? É uma base, uma entidade missionária que eles constroem peças de publicidade para redes sociais, mas para servir a igreja. Então, se você não tem um social media, eu acho que eu já vi eles te isso oferecem eu todo acho que eu já enxoval, que você troca o texto ali, para você distribuir, né, ou por geolocalização, por push de Bluetooth, uma forma de evangelizar e uma forma também de engajar. Achei aquilo incrível. Eu também, poderoso, eu já vi. Usou a tecnologia a favor da igreja. Mas, qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que a grande maioria das igrejas, de uma maneira geral, não estão atentas à tecnologia por uma série de fatores. Você acha que tem a ver com questão de cultura, ou pastor 50 a mais, religiosidade, tá numa outra... religiosidade, visão, exatamente. E se você for parar para pensar, a maioria das pessoas que estão envolvidas nas lideranças dessas igrejas, elas já estão inseridas num contexto de mais ligado à tecnologia na empresa que trabalha, no seu negócio, então, não na sua vida. Não poderia ser um problema mas para a igreja. Mas quando se trata de igreja, existe um cuidado maior, né? Existe uma dificuldade maior. Então, respondendo a sua pergunta, não. O pensamento dicotômico, essa questão ela não está sendo, não está virando coisa do passado, e a dificuldade da igreja se envolver com coisas mais modernas também não. Isso também não é coisa do passado, né? Fabiano, mas as igrejas que eu tenho contato, que eu tenho relacionamento, elas são diferentes. Eu acho que você tá com a visão distorcida, está generalizando. Talvez sim, porque as igrejas que você tem relacionamento são igrejas... Seja tecnológico, por uma empatia se aproxima... Exatamente, são igrejas mais contemporâneas, que a liderança tem uma visão... E claro, a gente não está aqui denegrindo, falando mal, que a igreja está errada. A igreja... na verdade, a gente está aqui como fomentador de uma discussão necessária, porque quando você vai para igrejas, as famosas mega churches, né? Elas têm grana e geralmente tem time para fazer isso funcionar. Mas imagino que você também tenha feito pesquisa com igrejas pequenas, como você citou lá das menorzinhas, 90 e tantos, numa comunidade. Sim. Nós estamos falando disso também, né? Porque não dá para falar da igreja que tem canal no YouTube, que tá não dá para comparar. Isso é um recorte muito pequeno e não traduz, talvez, a média de que nós estamos a gente está falando aqui, né? de 600 mil igrejas no Brasil. A grande maioria... Hoje, esse número atualizado, 600 mil igrejas, 600 mil igrejas. Esse é IBGE. Uau! Impressionante o número... O Paulo Oliveira fala que 2050, sei lá, 2060, a gente vai, né, vamos ser 60%. Isso, a maioria. Já antes, acho que é 2030, já tem um potencial de virar mais. É porque aí tem uma questão aí, né, que o que é o cristão, né? Então ele inclui também o católico, né, sob certo aspecto tá ok, né? Mas precisa entender o quanto que está engajado com o cristianismo, né? Porque tem essa diferença. Mas voltando aí à questão das igrejas na média, então elas não conseguiram, na sua opinião, enxergar a oportunidade que a tecnologia para a comunidade local, inclusive. Não, inclusive eu tenho um depoimento muito interessante que marcou muito, e eu sempre cito ele, de um pastor amigo. Eu mandei mensagem para ele, falei, pastor, eu precisava de... Quando eu ligava para os pastores e pedia para eles me darem um tempo para eu entrevistá-los, a agenda, era mais difícil conseguir agenda. Mas aí quando eu dizia assim, pastorzão, tô precisando de uns conselhos ministeriais, aí não,
filho, vamos agendar aqui, que dia e tal. E aí esse pastorzão, né, esse amigo... Então, isso já minimamente, sem querer te interromper, mas já interrompendo, isso daí mostra minimamente um preconceito, né, acerca desse de negócios ali no ambiente da igreja. Eu preciso de uma entrevista sua para compor aqui o nosso projeto aqui de segmentação de cliente de uma startup que a gente está criando. Como é que o pastor vai parar a vida dele para isso? Não, pastor, eu preciso de uns conselhos ministeriais. Boa forma de contornar a pedra aí, né? Mas o depoimento desse pastor me marcou, porque ele disse para mim assim: Fabiano, você conhece a gente aqui, você já esteve com a gente aqui, já fez vários trabalhos com a gente aqui na igreja, e você sabe como que a gente vive aqui. Eu sou completamente desconectado da realidade da igreja. Eu tenho a cabeça aberta. Eu entendo tudo isso que está acontecendo no mundo. E é engraçado usar essa expressão, a mente aberta. Porque na denominação... Se tem uma coisa que abre a mente das pessoas, é o cristianismo. Sim, mas é porque na denominação dele, as coisas são muito fechadas. Muito controladas. Isso, talvez, ele estava falando da denominação dele, que não faz o menor sentido citar, né? Uhum. E aí ele disse assim... eu sou apaixonado por tudo isso. Eu tenho muita vontade de trazer isso tudo para a igreja. Só que eu sou pastor há X anos, o meu pai foi pastor a vida inteira, meu pai nunca falou disso comigo, na minha denominação ninguém nunca falou sobre isso, eu não tenho nenhum material didático de apoio, no nosso conselho de pastores ninguém fala sobre isso, e eu fico sem braço. Mas eu gostaria de poder trazer tudo isso que eu vejo na internet, das igrejas, essas coisas aí de tecnologia, essas coisas que você está falando aí de empreendedorismo, eu tenho vontade. Mas como que eu vou construir uma coisa que eu não sei como fazer? Isso lá atrás. E aí, por isso que, além da EGOD oferecer solução para as dores, né, do empreendedor cristão, a gente também tenta trazer alguma coisa que suporte essa liderança. Então a gente que é um curso de empreendedorismo. A gente tem cursos, treinamento, capacitação, a gente tem até um trilho para a igreja que quer desenvolver o Ministério de Empreendedorismo. Olha que interessante. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque isso daqui é muito importante, né? A gente sabe que a nossa persona são os empresários, empresárias, mas também tem muitos pastores simpatizantes aqui do tema, como você citou, uma parte, que são pastores que entendem ou querem entender melhor essa questão do mundo do empreendedorismo. Então isso tem custo, é acessível, como é que é para acessar esse material? É um treinamento que você dá? Para assinante, para igreja, para as igrejas que decidem aderir. Que estão dentro do ecossistema. Agora, a gente atende as lideranças, pastores às vezes fazem contato com a gente, querem entender, a gente marca um café virtual, a gente, se for necessário, se for o caso, a gente tenta enviar alguma coisa para ajudar. Agora, para a gente estar dando esse suporte, né, existe um trilho, né, dentro do processo, tem um programa, né, que a gente ajuda, e aí a igreja... Então é um produto da companhia. Exatamente. Legal. Então, óbvio, né, tem uma missão grande aí, aqui como Tela. Nós acreditamos de verdade que a gente tem uma oportunidade, como nunca antes na história, de levantar a maior geração de empreendedores com a visão bíblica correta, justa, né, de mordomia, etc. Então, o Tela tem um trilho de educação chamado Tela Educação ou Escola de Negócios. Você pode acessar aí www.tela negócios e missões, chegar no final da página lá a acessar esse conteúdo, mas tem também essa opção de produto ou serviço aí da EGOD e outros tantos. O que eu acho que é importante a gente repercutir aqui, né, Fabiano, de que os pastores e os líderes da igreja podem e devem buscar entender o que é empreendedorismo, e a igreja é um ótimo laboratório, um ótimo ambiente, uma ótima incubadora, né, por assim dizer,
de fomentar esses jovens, né? De dar oportunidade, treinamento, levar conteúdo. Você sabe que a gente trouxe, não sei se você teve a oportunidade de participar, mas trouxemos no ano passado uma das maiores autoridades de inteligência artificial do mundo, um malaio asiático que presta serviço hoje para a Casa Branca, né? Ele é um case incrível de sucesso, que o pai dele era pastor e usava a igreja para treinar os jovens que não tinham ali perspectiva de trabalho, de carreira, treinar a parte de tecnologia. Bom, história longa, curta, né? A Ásia Menor ali, os tigres asiáticos despontaram, né? A Malásia, uma empresa, um país também que mudou, entrou nesse cenário de tecnologia fortemente. E o que aconteceu? Os jovens que foram treinados dentro da igreja, e estou falando dentro da igreja mesmo, né? Não no sentido físico, né? Usavam o espaço físico para dar aula de empreendedorismo, conceitos técnicos. Esses caras, esses jovens, né? Provavelmente meninas também, começaram a ser diretores, presidente dessas empresas e eles começaram, cristãos, impactar todos aqueles que estavam debaixo. Então olha como uma visão da liderança ajustada às oportunidades que Deus coloca, como a tecnologia hoje, produz um impacto gigante. Estou nem falando de dízimo, né? Com certeza isso é um colateral importante para poder sustentar a igreja, movimentar os trabalhos da igreja, mas o quanto isso abençoa a vida de muitos jovens, né? E também serviu de testemunho para esses jovens que alcançaram todos aqueles que estavam debaixo dele. Então olha que riqueza tem aí, né? Então quem sabe o EGOD seja um fomentador dessa realidade divina. É a nossa oração, né? É a nossa oração, né? Se a gente... Você falou dos pastores, né? Que isso pode ser uma ferramenta para mudança de realidade. Se a gente observar que apenas 2% dos crentes estão trabalhando no ministério de tempo integral, que são os pastores, os missionários, não dá conta, né? Funcionários da igreja, enfim. Os outros 98% dos crentes estão aonde? No mercado de trabalho, ou empreendendo, ou dirigindo empresas, ou no trabalho operacional, ou no serviço público. E onde deve ser o campo missionário dessas pessoas? Essas pessoas precisam ser treinadas, preparadas para fazer do seu trabalho, né, ou do seu negócio o seu campo missionário. Né? E a gente fala muito... A gente passou a vida inteira, né, ouvindo o seguinte: você tem que levar o sermão de domingo para sua vida no meio da semana. Isso aí. Mas a gente não vê ninguém falar o como e não vê ninguém falar o contrário. Agora você tem que trazer a sua vida, aquilo que você vive no meio da semana, para o domingo, para a igreja. Porque, no meu ver, quando eu condiciono a uma via só levar daqui para lá, eu tô diminuindo, né? Fomentando o pensamento dicotômico. Mas quando eu abro uma via de mão dupla, peraí, então eu vou pegar tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que eu recebi no domingo no sermão e vou levar para minha vida no meio da semana. Agora eu vou pegar todas as minhas experiências no mundo lá do trabalho, dos negócios, e vou trazer isso para a igreja, para eu treinar outros, para eu capacitar outros, para eu fomentar ainda mais isso daqui. Eu estou mentoreando e ao mesmo tempo preparando, dando ferramentas para que as pessoas possam aprender a como levar o sermão de domingo para segunda-feira. E então o que você está falando é muito mais do que sair dessa ciranda, desse ciclo do assistencialismo, né? E empoderar a partir da oportunidade que Deus quer dar para as pessoas da igreja, né? Eu imagino que se você perguntar para uma pessoa hoje, né, em necessidade, que recebe uma cesta básica, se ela prefere uma cesta básica ou ela prefere uma forma dela empreender e, né, se autossustentar dignamente, poder dizimar e poder colocar outras pessoas no mesmo ciclo, com certeza ela vai optar pela segunda. Verdade? Deveria ser. Sim, então, mas se não for, se não se aproveitar a igreja como esse ambiente
para essa discussão, muitas pessoas, né? Eu, por exemplo, minha mãe já falecida, mas a minha mãe, cristã, fervorosa, de oração, mas ela tinha uma vida muito limitada, né? A casa, a igreja. Sim. Então a comunidade, para ela, era a igreja. Sim. Então, se na igreja ela não tinha uma visão ampliada de mundo, né? O máximo que ela tinha ali dos filhos, dos parentes, etc. Então, mas era o sistema que ela tinha. Sim. Quando ela chegou, quando ela se converteu, ela encontrou esse sistema. E ela não tinha como mudar ou criar um novo sistema. Eu acho que hoje a gente está exatamente tem aquele período de entre safra das coisas. Eu acho que a gente está nessa entre safra, né? Tem uma geração como nós que somos X, mas que a gente conseguiu minimamente entender isso, né? E tá, de alguma forma, tentando disseminar essa cultura. Tem um pastor amigo meu, que inclusive é meu mentor, ele vai assistir isso aqui, eu tenho certeza, o pastor Marlon Raul, um grande abraço. Ele tá no Tocantins, interior do Mato Grosso do Sul. Uau, agora saiu do Rio de Janeiro, tá pastoreando uma igreja lá. Ele diz o seguinte, que a EGOD, ela tem potencial bem aplicado de mudar toda uma cultura. Interessante. Porque a gente consegue enxergar todos esses benefícios. E interessante, Edu, que tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente pode traduzir em benefícios, alguns práticos, outros espirituais, são feedbacks que a gente está recebendo das pessoas que aceitaram estar com a gente lá testando, né? Entraram 9 igrejas no ano passado para nos ajudar no desafio de testar e validar o nosso MVP. Né? A gente finalizou então essa parte. Você passou por um processo de aceleração como se fosse, ou como de fato uma startup. Sim, nós somos uma startup. Tá bom. Fomos acelerados pela Bluefields. O Paulo fala que se passou na Bluefields tá legal, porque o Paulinho é muito exigente, né? Sem dúvida. E aí foi muito legal, né? A gente passou lá com muita dificuldade. Enfim, chegamos até o final, fomos os vencedores lá no dia do Pitch Day. E aí, quando a gente saiu de lá, a gente saiu com a ideia muito clara do que a gente ia fazer, né, com o nosso modelo de negócio muito bem organizado e muito alinhado com os nossos propósitos, né, com aquilo que Deus tinha direcionado a gente para fazer. E uma coisa que fez muita diferença foi a gente estar perto de pessoas que já viveram isso, mais experientes. A gente foi montando um time de mentores, de conselheiros, né, que entendiam um pouco do cenário, tanto de igreja, quanto de tecnologia, de criar um negócio. Porque uma coisa é eu criar um negócio, um plano de negócio físico, como eu já criei centenas, já ajudei centenas de empreendedores a criar. E quando eu fui fazer da minha startup, quando eu cheguei na aceleração, eu não usei nem 5%, porque é uma outra visão, outro tipo de negócio, né? Então, assim, você falou do nome, da empresa que leva o nome de Deus, né? Eu poderia ter... Que responsabilidade, eu poderia, conta um pouquinho sobre isso. Então, os primeiros insights começaram quando eu estava escrevendo o livro Deus Empreendedor, que em inglês é Enterprise in God. E aí eu só abreviei... E-God. Virou E-God, acho que eu nunca falei isso em público, mas o ChatGPT me ajudou a abreviar. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Muito bom. E aí a gente manteve, né, a essência ali, né? Mas não dá pra gente pensar numa perspectiva de negócio, de inovação, de tecnologia atendendo igrejas sem a gente ter uma seriedade nisso, né? Então isso foi importante pra gente poder construir, né, esse conselho de pessoas, né, que ajudaram a gente a lapidar a ideia, né? Muito bom, deixa eu fazer aqui então normalmente a gente pede, né, ou recomenda para que a nossa audiência compartilhe os episódios com outros empresários. Já citei aqui que tem um empresário que ele usa os episódios para evangelizar empresários não cristãos. Verdade. Mas hoje quero fazer diferente. Queria pedir para você, empresário, você empresária,
enviar este episódio para o seu pastor. O que você acha? Acho legal, acho bom. Acho legal. Porque você também é responsável, de alguma forma, para levar esse conhecimento, né? E às vezes nós estamos aqui no ambiente de empresários, né? Sabemos que temos alguns pastores conosco, mas não é um assunto, provavelmente, que está no top trend dos pastores de assistir, ouvir podcast, etc. e tal. Então, eu fico aqui a recomendação, né, para que você envie esse episódio, para que o pastor entenda um pouco desta oportunidade, acho que a palavra é essa, né? Esse novo tempo, oportunidade de Deus, de utilizar ferramentas para poder empoderar a membresia, gerar oportunidade, gerar negócios, né? E eu acho que essa questão da retroalimentação financeira, desse colateral, é um colateral mesmo, né? Não deve ser o objetivo principal de uma igreja, mas acho que existe uma responsabilidade aí de levar para os membros e olhar com carinho, né? Como que a gente pode abençoá-los mais, além de uma boa palavra de domingo, né? A gente está aqui no ambiente do Instituto Renovo, do Colégio CRE, da Igreja Cristã da Família, e aqui a gente tem um estúdio que é muito legal, porque você vê que existe uma otimização do espaço, né? As igrejas, elas ficam fechadas, normalmente só abre de sábado, quando tem culto de jovens, ou algumas abrem só domingo, né? No máximo uma quarta-feira à noite ali, um culto de oração. Isso é a realidade da grande maioria, né? Os neopentecostais, os pentecostais são um pouco mais intensos na agenda, né? Mas uma boa parte, acho que daria para dizer que a maioria das igrejas funcionam só de sábado e domingo. Faz sentido isso? Sim. Né? E aqui o Paulo Oliveira entendendo de que poderia ser utilizado para ensinar uma escola, né, com princípios, que lê a Bíblia, que ora, mas que leva uma educação de qualidade. Então, durante a semana, o local onde a gente grava, ela é uma escola e de final de semana é uma igreja. Não é muito legal isso? É muito legal. Né? Inclusive, a gente passou aí um monte de criança aí fora. Aí, pois é, legal. Então, muito bacana, porque está otimizando o espaço, o recurso que Deus confia, né, aos pastores. Então, fica aí. Hashtag fica a dica não, né? Vamos convocar os pastores para entrar nessa discussão e entender a oportunidade que a gente vive, né? A tecnologia, a gente fala bastante no Tela, aqui sobre o T de tela é tecnologia, e a gente entende que na história da humanidade nunca houve uma janela de oportunidade tão grande quanto a tecnologia oferece, né? Por exemplo, o que você está fazendo, talvez há 10 anos atrás ou 20 anos atrás seria impossível, né? Hoje não, hoje você usa a tecnologia como core do negócio para alcançar e abençoar muitas famílias. Como é que você enxerga então como a tecnologia pode otimizar a vida das igrejas, das pessoas? Então, esse assunto eu acho que passa por educação. Sim, acho que as pessoas precisam ser educadas sobre o que é tecnologia, sobre o que é inovação. Eu acredito que a inovação, ela já até comentei antes, né? A tecnologia ela precisa ser usada como meio para mudar a vida das pessoas e, de fato, inovar só é relevante, criar algo inovador só é realmente relevante se mudar a vida de alguém, se transformar, se isso impactar. Isso tem tudo a ver com o evangelho. É o core business do evangelho, né? Entende? Transformar as pessoas. Você matou a charada. Então, assim, eu uso muito essa frase. A mensagem de Jesus, ela era inovadora, e ela é até hoje. E a tecnologia, ela precisa ser usada para levar essa mensagem para impactar a vida das pessoas. Agora, levar a mensagem é levar um sermão? É levar a gravação, é uma gravação de uma pregação de domingo que está lá no YouTube? É só isso que é a mensagem? Mais, né? Muito né? A mensagem é o oikodôminio, né? As pessoas verem como a gente vive, como a gente faz negócio, como a gente se relaciona, como a gente é legal, como a gente também é divertido, como a gente também tem piada, né? Como a gente também tem empatia. Como os princípios de domingo são vividos durante a semana. Exatamente, né?
O Paulo Maitá, uma vez, outro dia, deu esse testemunho, não sei se foi aqui, ou em algum lugar, em algum podcast que ele gravou, ele disse assim, uma pessoa muito relevante de tecnologia veio fazer um trabalho com a gente, e ela disse que já passou por diversas aceleradoras de startup e viu que realmente eles são relevantes, mas ela viu uma coisa que nunca tinha visto em lugar nenhum no mundo, que ali eles oravam pelas startups, eles oravam pelas pessoas, né? Então assim, tá fazendo o mesmo trabalho exatamente igual em outras, mas com princípios. Sim, né? sim. Então, levando o reino, né? Exatamente. E aí, a igreja se envolver com tecnologia, é só ela ter um canal no YouTube? Pode ser, né? Ela tem um sistema Pode de ser som. Um começo, né? Mas é só ela ter um sistema de som maior, né? Legal, né? Uma mídia bacana. Bacana, é legal, mas é só isso? Não, a igreja ela pode se envolver de diversas formas para mudar a vida das pessoas, para levar desenvolvimento, para levar aprendizado, para levar conhecimento, e de fato, porque as pessoas mudem, e mudem de que sentido? Mudem a vida delas, como mudou a minha. Né? Eu não sei o que seria da minha vida hoje, olhando para trás, 32 anos depois, se lá na adolescência o evangelho não tivesse me alcançado. Eu não consigo imaginar. Né? Assim como não consigo imaginar o mundo daqui a 10 anos, como vai ser com todo esse avanço aí da tecnologia, da IA, enfim. Mas não é que a igreja ela vai ficar para trás, não é que a igreja vai se perder, mas ela pode perder oportunidades de impactar a vida de muita gente se ela não usar as ferramentas que estão disponíveis hoje. Eu acho que a palavra é essa, né? Ferramentas, né? É um ferramental que pode ser usado com toda a plenitude em seu potencial, ou pode ser só aquela maleta que a pessoa ganha de Dia dos Pais, né? Que tá as ferramentas lá e o cara tá com a colher apertando parafuso. Isso, né? Exatamente. Então deixa eu aproveitar esse gancho aqui e agradecer ao nosso patrocinador, Wings Group AI, uma empresa de inteligência artificial que tem vários produtos para otimizar os processos da sua empresa, otimizar custo, recursos, tempo. Então você precisa, de verdade, a gente tem repercutido todos os episódios aqui, entrar neste mundo, aproveitar essa oportunidade. Tivemos um entrevistado aqui que falou que a tecnologia, a inteligência artificial, ele entende como uma janela de Deus para a igreja. Olha que interessante. Uau! E aí ele traz até uma profecia de que haverão bilionários brasileiros que, se souberem utilizar a tecnologia em favor do reino, para patrocinar o reino, né, irão transformar aí a nossa nação. Então, nós convidamos você a tomar conhecimento, contato com produtos de tecnologia ligados à IA, que pode ser da Wings Group, né, que é o nosso patrocinador, ou outros tantos players, mas não fique de fora desse tempo especial que a inteligência artificial oferece para as nossas empresas. Combinado? Bom, Fabiana, a gente está indo para o final aqui, só fazer uma menção aqui da Extreme Consultoria. A gente falou bastante do EGOD, que eu acho que era importante repercutir, né? Trazer esse serviço de utilidade eclesiástica, né? Não é pública, né? Para pastores, através dos nossos empresários daqui, né? Então fica esse convite para que todo mundo leve, né? Encaminhe ali, compartilhe com os pastores. Mas você tem uma outra empresa que é um legado do teu histórico lá da indústria. Conta um pouquinho, bem rapidinho, para bem rapidinho mesmo. Então, a Extreme, a gente atendia 100% as empresas offshore. Então, as empresas que prestavam serviço ali, principalmente para a Petrobras, que precisavam da norma ISO 9001, a 14 e a antiga OSHA 18, né, que era o trio SGI, né? Então a gente fazia esse tipo de trabalho. Só que na crise ali do impeachment, ali da Lava Jato, as grandes terceirizadas, elas foram caindo, quebrando, as pequenas também. E aí eu brinco que tem um meme do John Travolta com o casaco no braço assim, né? Procurando. E eu, cadê meus clientes? Perdi todos, né? E aí foi um momento que eu tive que me reinventar. Sim. Eu nunca tinha chegado perto de um negócio pequeno do varejo. As empresas que eu trabalhei, todas eram multinacionais, globais. E aí
eu procurei a ABF, Associação Brasileira de Franchising, fui estudar o franchising, fiquei com eles 1 ano, entendendo o varejo, e aí comecei, inclusive, a me aventurar a fazer formatação de negócios para franquia. Vi que não era muito a minha praia, né? Hoje eu atendo até alguns negócios como conselheiro nessa área, né? O cliente contratou alguém para fazer a formatação, eu fico ali como um mentor, direcionando, mas entendi que essa não é realmente a minha praia. Mas foi muito bom, porque eu consegui entender como o dono de uma pequena pizzaria, de um restaurante, de uma fábrica pequena, pensa e vive, quais são as dores. E aí o que eu fiz? Eu peguei toda aquela bagagem da ISO que eu tinha, tirei a de meio ambiente, tirei as questões de segurança e saúde, fiquei focado só na 9001 e resumi ali, compactei. Na época eu criei um produto muito engraçado, que eu chamava de SGPP, Sistema de Gestão Perfect Premium, que depois, como era um nome muito grande, acabou virando empresa bem gerida, aí ficou bem melhor. Brasileiro. Mas, exatamente. Então, hoje, os nossos clientes, na sua totalidade, são negócios do setor de transformação e de serviços que precisam passar por um programa de padronização. Eu costumo brincar assim, brincar não, né? Eu sempre conto a experiência de uma senhora que tinha um restaurante que estava reclamando que nenhum cozinheiro conseguia fazer o arroz do jeito que era no início, né? E que ela não sabia como que os cozinheiros não sabiam fazer arroz. Aí eu perguntei para ela, mas a senhora tem ficha técnica? Simples assim, né? A senhora tem ficha técnica? Mas cozinheiro é cozinheiro, tem que saber fazer arroz. Sim, eles sabem fazer arroz. Os processos eles não podem ser... Mas tem que estar padronizado. Orgânicos, né? Isso. Aí eu perguntei a ela quem tinha feito... Quem era o cozinheiro do início? O seu fulano. Mas seu fulano tá vivo? Tá. Vocês têm contato com ele? Temos, então liga para ele. Boa. Pergunte se ele pode vir aqui 2 dias, a senhora paga a diária para ele. Legal. Rapaz, o senhorzinho foi lá, ele pesava as coisas, tudo assim com muito critério. Aí a gente foi escrevendo, fizemos todas as fichas técnicas daquele restaurante e voltou ao padrão, né, original da casa, né? E a partir daí a empresa começou a viver um novo momento de uma perspectiva de trabalho padronizado. Tem um caso de um restaurante numa praia lá do Rio de Janeiro, muito tradicional, mais de 40 anos, inclusive eu conto esse case no livro Deus da Qualidade, que antes do Deus Empreendedor, escrevi o Deus da Qualidade, que eles também passaram por isso, porque as receitas estavam todas na cabeça da dona, vou inventar aqui, tá? Dona Maria. A dona Cotinha lá, a dona Maria, que aprendeu com o seu José, que era o dono do restaurante, né, antes de falecer, então... Mas a transferência de conhecimento. O medo deles era, se a dona Cotinha partir, ninguém vai saber. E é Frutos do Mar, restaurante especializado em frutos do mar. Então a gente entrou com um choque lá de imersão na cabeça da dona Cotinha lá, para extrair tudo isso. E a gente conseguiu padronizar todos os processos, né, da empresa. Então, eu acho que passar por essa dificuldade ali de perder os clientes grandes foi muito legal, porque a gente conseguiu entender como vive o menor, né, o pequeno, o médio. E abençoa muito, imagino, né? Abençoa mais o menor do que o grande. O grande é processo. Exatamente. O pequeno você coloca numa outra perspectiva. Exatamente. Muito bom. Então, indo para o final aqui, a pergunta clássica, a recomendação de um livro, aí você me tirando pegou, a Bíblia e o seu, que a gente já falou. Aí você me quebrou, porque eu tenho tanto livro para indicar de tantos amigos. Que bom, livros são mesmo, né? Mas se você tivesse que recomendar um só, fora a Bíblia, naturalmente, que livro você recomendaria? O Fé, Propósito e Trabalho, do Dongley, nosso amigo esse livro. Nosso amigo Dongley. Sabe se está aí na Amazon, Mercado Livre? Tem nessas plataformas sim, mas ele gosta de indicar lá o Pão Diário. Pão de alho. Não é pão de alho não, diário. Senão a gente deve ter que recomendar padaria, supermercado, né? Desculpa a brincadeira, pessoal, Pão Diário, grande abraço para vocês. Então é só jogar no Google aí, Pão Diário. Né? De todos os dias. É a editora lá, o Ministério Pão Diário. Então no Google você vai acessar o site aí dessa editora e possivelmente você vai encontrar o livro do Dongley. Qual que é o nome?
Fé, propósito e trabalho. Que inclusive teve a mentoria dele ano passado. Sim, aí, muito legal. Boa, muito boa, participei também. É. Maravilha. Fabiano, que conselho você daria para quem está em conflito hoje, se vai empreender, se vai ser missionário, se continua CLT? Que tipo de conselho prático você poderia dar para essas pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo? Rapaz, esse conselho é difícil, hein? Porque é bem amplo, mas sim, acho que o principal é você saber o seu propósito, você entender quem você é, qual a sua identidade, né? Mas deixa eu te interromper. Quem tá nos ouvindo fala assim, é óbvio que é um assunto muito atual, né? Muito se fala sobre propósito, etc e tal. Mas alguém pode estar perguntando, mas como descobrir o meu propósito? Difícil, né? Uhum. Eu acho que sem intimidade com Deus, sem estar pertinho ali do Pai, né? Porque foi Ele que te fez, foi Ele que te formou, né? Enfim, quando você ainda era substância informe, Ele já te conhecia. Então acho que ninguém melhor para te dizer qual é a sua identidade, quem é você, do que Ele. Boa. Então tem que estar pertinho, conectado a Ele, né? Existe aí, a gente usa muito o framework de Kingdom Business, né? Para a gente ajudar as pessoas, né? Tem um trilho, né? Tem uma trilhazinha ali, mas assim, nada melhor que o seu secreto com Deus, né? E acho que é isso. O caminho é por aí. Excelente recomendação, eu gosto dessa. Né? Fabiano Reis, depois de tantos conflitos, histórias, qual é o seu sonho grande hoje? Uau, sonho grande? Tem muitos, mas você até brincou aí, né? Eu acho que a EGOD virando de fato uma ferramenta de conexão, de solução, né, para o cristão. Imagina você descer em Manaus com a sua família e você não quer um ambiente, você vai almoçar com a sua família, você não quer um ambiente, né, desconectado da tua fé. Então você entrar ali no aplicativo e encontrar ali um ambiente com selo EGOD, com selo EGOD, Kingdom Business, né, enfim. E aí você descer em Florianópolis ou você está em sei lá, em outro lugar do mundo qualquer e você buscar ali, não, eu quero tomar um café numa cafeteria cristã aí, onde talvez esteja até tocando um louvor, e você entrar lá no seu aplicativo lá, né, e aí daí vem a brincadeira, né, gosta de virar o Google dos crentes, né. Boa. Mas esse seria o meu sonho, e eu sonho mesmo com isso, né, tem esses painéis de eletromídia, né, que tem nos metrôs, nos shoppings, né, eu passo assim nesses lugares, vejo as marcas ali, eu fico imaginando, a EGOD vai estar aí um dia, a EGOD vai estar aí, a EGOD vai estar aí um dia. Profetizando o futuro, criando através da palavra. Exatamente. Muito bom. Esse é o nosso sonho. Maravilha. Então que a EGOD tenha muito sucesso do padrão de Deus. Amém. Porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como o EGOD deseja fazer e tem feito. E resplandecer o brilho da glória do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.